Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros. Estamos começando a Economia 4.0 deste sábado, 16 de agosto. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solar do Tec Banrisul e com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaergs, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Vivemos em um período que acelera a transformação digital e intensificada no Brasil, com uma maior penetração do sistema 5G, expansão do Pix e o uso da internet das coisas e inteligência artificial. Todo esse aparato tecnológico, com um volume elevado de intersecções, estimula novos avanços. Entretanto, também abre espaço para o ataque de vulnerabilidades de sistemas e setores. É neste contexto que a demanda por soluções de cibersegurança ganha escala. Mais que proteger dados e informações pessoais, respaldar entregas e prestações de serviço, esse setor impacta diretamente e indiretamente a economia e o mercado de trabalho. Com a gente hoje no Economia 4.0, Gabriele Silva, membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o I3E. Gabriele, bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade por estar falando de uma pauta assim, tão importante e de forma tão aberta assim, à sociedade, e também ao I3E para poder estar fomentando esse discurso, né, aqui no Brasil também, muito por conta do momento tecnológico que a gente vem vivendo. Pois é, Gabriele, e é justamente me parece, não sei se você concorda com isso, uma incoerência, né? Porque a gente tem um benefício da expansão, por exemplo, do 5G e daqui a pouquinho do 6G, e em contrapartida a gente tem também uma vulnerabilidade muito grande, né? De onde é que a gente tira essas coisas? Então, na verdade, não é somente quanto ao 5G, mas falando de conectividade como um todo, né? Isso, exatamente. A gente vive num momento tecnológico, né, que a gente está avançando, né, para um mundo completamente conectado, né? E aonde que a gente passa por um processo de digitalização, isso não é uma questão exclusiva do Brasil, todo mundo está passando por esse processo, muito por conta, como você já citou, do avanço do uso de inteligência artificial, mídias sociais, redes sociais, tudo está se passando por um processo de digitalização e de avanço de tecnologia. Então, conforme vai crescendo esse ecossistema de tecnologia, hoje a gente passa para praticamente tudo que a gente faz por um sistema digital, ou por pagar conta, ou para conversar, ou para estudar, ou para trabalhar. Nossas ferramentas de trabalho são parte desse sistema digital. Então, a grande discussão é que, à medida que a gente vai aumentando e colocando cada vez mais informação dentro desse sistema, digamos assim, a gente também precisa entender que também tem um outro lado que a gente precisa proteger todo esse processo digital, né, as informações, dados pessoais, dados dos sistemas, o acesso a esses sistemas. Então, é onde a gente precisa crescer e aumentar, né, essa questão de falar um pouco mais sobre a questão de cibersegurança, né, e o quanto é essencial para que esse mundo digital continue funcionando da perfeita forma. Então, por isso que não é um desbalanceamento, né, digamos assim. Não é uma questão de que por estar crescendo a questão da tecnologia, tem também essa questão que tem que estar olhando, digamos assim, para poder a gente poder estar cada vez mais utilizando de forma mais adequada e também protegendo as empresas, até mesmo a sociedade, os usuários,
de possíveis fraudes, usos indevidos dessas informações. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, e por isso que também é importante as empresas, a sociedade também ter um olhar atento sobre essa questão de segurança de informação. Pois, Gabriele, me esclarece uma coisa. Chegou aí, enfim, a sua opinião sobre isso. Chegou o momento das pessoas estarem conectadas ao extremo em espaços coletivos, como as redes sociais, a facilidade de não precisar mais ir ao banco, ter tudo na palma da mão e tal. Aí chega um momento em que a gente tem que se preocupar com isso. O que você recomendaria? Olha, gente, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com os links que chegam por WhatsApp com as pessoas. Te conheço há 20 anos, estou te mandando aqui, me dá uma ajuda, estou precisando de dinheiro. O que você recomenda, né? Isso. E como você mesmo acabou de comentar, à medida que tem esse processo de digitalização, né, também aumenta, né, tem uma crescente ali na possibilidade de ampliar ali o universo de crimes usando a tecnologia e crimes cibernéticos, digamos assim. E geralmente também criminosos podem usar tecnologia para cometer fraudes, né, digamos assim. Então, a recomendação sempre né, do usuário, das pessoas, sempre terem cuidado, por exemplo, não clicar em links que podem ser links maliciosos, digamos assim. Você recebeu uma mensagem num chat de conversa e você clicar e cadastrar seus dados, colocar suas informações bancárias, e aquele link, ele tá, na verdade, não está indo para uma empresa, ele está indo ali para um criminoso cometer outros tipos de fraude. Então, tem esses certos tipos de cuidado, de não clicar em link, sempre checar se é uma informação verdadeira, se você está baixando um aplicativo, que ele é um aplicativo original, ou do governo, ou daquela empresa propriamente, né? Você tem que ter esse tipo de cuidado para poder não dar margem das suas informações ali, dos seus dados bancários, ou até mesmo de pessoas poderem pedir dinheiro fingindo ser outra pessoa, usando esse meio tecnológico. Então, assim, é importante as pessoas terem esse certo tipo de cuidado. Também, como o smartphone, né, a gente tem várias aplicações, é sempre bom ter os aplicativos sempre atualizados, porque as empresas que fazem desenvolvimento de tecnologia sempre fazem atualizações no software para poder realmente terem ele cada vez mais protegido. Então, é sempre bom ter os aplicativos dos telefones atualizados, assim também como os notebooks, né? Os sistemas operacionais atualizados, você ter ali as suas aplicações de sistema operacional e um antivírus também bem robusto para poder estar ali acompanhando assim o seu uso, né? E você tá também de uma certa forma protegido assim dessas possíveis interações criminosas que possam surgir de coisas como essa. E Gabriele Silva, integrante do I3E, essa semana eu estava lendo sobre um estudo da Serasa Experian que me chamou muita atenção. Em abril deste ano, segundo esse estudo, as tentativas de fraude no Brasil avançaram sobre um novo público-alvo, que para mim isso foi surpresa. Jovens de até 25 anos. Segundo os dados, o número de golpes direcionados a essa faixa etária cresceu 50,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. A gente, em tese, considera que o jovem mais acostumado com a tecnologia não cairia em processos de golpes como esses, mas pelo jeito, por essa pesquisa, não é verdade. O jovem também está no risco, né? A grande questão é que, assim, não é uma... Claro, né, tem a questão da faixa etária, a gente imagina que as pessoas com uma idade um pouco mais avançada têm um certo tipo de dificuldade de compreensão da tecnologia, né? Até mesmo por eles não conhecerem tão bem, né, como utilizar, às vezes podem ser facilmente ludibriados, digamos assim, enganados. Mas como a gente está em um outro contexto de avanço de tecnologia, e
e o uso da inteligência artificial, as coisas estão cada vez mais fáceis de você conseguir se confundir, digamos assim. Então não é uma questão de idade, é uma questão de atenção mesmo, porque tem esse certo tipo de ideia, né? De que uma pessoa que é mais jovem, ela não vai cair numa fraude. Mas, na verdade, hoje em dia, os criminosos estão cada vez mais criativos, digamos assim. Estão usando inteligência artificial, conseguindo usar ali aplicativos de vídeo, conseguindo fraudar, né, assim, né, a questão do colocar uma máscara facial, né, digamos assim, fingindo ser outra pessoa, ou até mesmo por mensagem, as coisas estão cada vez um pouco mais estruturadas, né? Então, os jovens, eles são os que mais consomem tecnologia. Exato. Então, faz um pouco de sentido ser o público mais jovem está também sendo impactado nesse tipo de crime, digamos assim. Então, tem esse certo tipo de entendimento que imagina que uma pessoa de maior idade, de mais idade, né, digamos assim, ela possa ser mais facilmente enganada, mas é mais por questões de uso. O jovem, hoje em dia, ele usa mais a tecnologia também. Uhum. Então, por isso que tem esse certo tipo de número, né, e de informação acerca do uso de pessoas mais jovens caindo nesse tipo de golpe, digamos assim. E se tornou uma coisa extremamente simples, uma atividade que é comum no uso do celular, aquela ligação, uma compra feita no seu cartão de crédito no valor de R$ 5.000, você confirma ou não confirma? A gente ainda tem que ter cuidado com esse tipo de ligação que é extremamente inoportuna, né? Sim, e principalmente sobre a parte de fraude financeira, né, digamos assim, né? Às vezes vem uma ligação robótica, uma ligação para poder ser um phishing, digamos assim, para você poder colocar seus dados ali, conseguir ter mais informações sobre você e conseguir utilizar isso de outras formas. Então, além de questões de ligação, tem questões de páginas web que às vezes imitam páginas reais, são páginas fakes, digamos assim, que às vezes a pessoa está pensando ali, clica num anúncio ali de rede social, clicou, mas ali não é uma empresa, na verdade, não. Por isso que é sempre bom você, quando você vê um produto e vê que não é de uma empresa conhecida, enfim, ou checar se é de fato daquela empresa, você confirmar se é uma empresa que tem reclamação, se ela tem registro adequado, antes de você fazer qualquer tipo de golpe, de compra na internet, para você não cair num possível golpe. Então, é sempre importante se ter esse cuidado, não somente para o contexto de ligações, mas também desses links de web, links que você possa receber através de smartphone, para poder mitigar, né, esses tipos de crimes através da tecnologia. É sempre bom que as pessoas lembrem que ninguém pede os seus dados por telefone, né? Isso é um grande problema. Sim. E o infrator, o bandido, ele acaba lidando com a preocupação da pessoa com as suas finanças. Sim, e sempre quando for uma instituição financeira, né, eles não vão pedir seu dado completo, né? Eles sempre vão ter algum certo tipo de informação e vão só fazer confirmações parciais, né? Geralmente, nessas abordagens, quando são instituições financeiras, eles só pedem para você confirmar uma informação. E é sempre importante reforçar de você não passar nenhum dado por telefone, que às vezes eles pode ser utilizado, né, um gatilho de urgência, né, digamos, não, olha, você está passando por uma compra indevida, e a pessoa, num momento ali, sem pensar, quer tentar resolver a situação, acaba passando informação demais, e aí, infelizmente, acaba participando ali, contribuindo para passar sua informação ou bancária ou pessoal para um criminoso
enfim, cometeu um certo tipo de fraude. Então, é sempre importante ficar atento nesse tipo de abordagem, né? E, e ter esse tipo de precaução quando for estar conversando com alguma abordagem de telemarketing, de informação, principalmente quando envolve questão bancária, para você poder não ser uma vítima desse tipo de situação. A área financeira, Gabriele, é justamente aquela mais visada, né? Porque mexe com o bolso da gente, mexe com as nossas finanças, e ela deve ser a mais visada por esse tipo de bandido, né? Sim, geralmente são feitas mais abordagens, assim, principalmente para transferência bancária, né? Abordagens por telefone, por link, porque é onde eles conseguem se fazer, utilizar da informação que você passou, se passar pela pessoa e fazer alguma movimentação financeira, dado esse tipo de contexto. E é bom que a pessoa também lembre que o bandido, né, ele tem um objetivo, ter lucro, ter dinheiro, e justamente na área financeira é o que ele vai conseguir, né? Sim, exatamente. Apesar que sempre as instituições bancárias, elas sempre reforçam quais são os tipos de abordagem. Olha, a gente não pede tais informações. Quando você está no aplicativo, você tem ali dupla autenticação, caso você, de repente, você tem um aplicativo no seu smartphone e você perdeu o seu smartphone, você teve o smartphone furtado, digamos assim, e aí eles tentam fazer esses tipos de autenticação para poder realmente mitigar. Então, assim, tem esse certo tipo de cuidado, apesar das instituições financeiras fazerem proteções, digamos assim, para esses tipos de fraude, acessos indevidos, né? Cabe ao usuário também ter um certo tipo de entendimento, né? O cliente tem um certo tipo de entendimento que, infelizmente, tem ali uma crescente de crimes também usando a tecnologia para poder ter esses seus dados, principalmente dados financeiros. Eu imagino que você também considera importante isso, mas eu queria saber a sua opinião. A gente está aí com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e qualquer invasão ou proliferação de informações de dados pessoais acaba provocando um prejuízo muito grande, ou seja, a gente tem que sempre se preocupar onde e com quem compartilha os nossos dados, porque isso é a prerrogativa, é a principal atividade anterior ao golpe. Sim, é válido ressaltar que a vigência da Lei de Proteção de Dados, ela vem exatamente para gerar esse certo tipo de restrição, até mesmo para as empresas dentro dos seus processos internos, né? Empresas grandes, enfim, que tenham cuidado dentro da utilização das informações, do manejo das informações de usuários, digamos assim, para poder não correr o risco, né, de estar vazando informações pessoais de outras pessoas para poder não cair em cenários de golpe, de sequestro de dados, digamos assim. Então, essa questão da lei de proteção de dados, ela vem muito para poder também as empresas e também a população estar ciente dos direitos e deveres de como usar uma informação pessoal, né? E aí é onde que vem a questão da cibersegurança, no contexto de que, além da proteção de dados, né, você também precisa proteger os sistemas que compõem, que armazenam esses dados, né? É isso que eu ia considerar com você, ou seja, as empresas hoje têm que ter uma preocupação muito grande com seus sistemas de informática para não deixar o que os técnicos, e você é uma técnica nisso, chamam a porta aberta para um hacker entrar, para um invasor entrar. Isso. Mas a gente também nunca sabe por onde é que ele pode entrar, né? A criatividade é imensa, né? Isso. Por isso que você tem ali meios de você criar camadas de proteção, formas de você trabalhar de forma preventiva, obviamente,
E de forma emergencial, a partir do momento que você tem ali, a empresa ela passa por algum certo tipo de ataque ou de fraude, como ela vai conseguir contornar? Então, a ação emergencial ela é muito importante para poder realmente contornar um cenário assim, de vazamento de informação, de vulnerabilidade de sistema. Então, é muito importante as empresas também terem esse certo tipo de olhar para poder proteger seus sistemas desse tipo de abordagem criminosa também, que pode ser tanto de ataque malicioso, vírus, etc., quanto roubo de informação, sequestro de dados, né? Ou até mesmo ataques que possam paralisar o sistema e a operação como um todo, né? Principalmente, como eu mencionei no início, hoje em dia as empresas estão cada vez mais digitalizadas, né? Então, qualquer tipo de vulnerabilidade do sistema, você pode parar uma operação e ela pode não somente gerar o risco ali da fraude, mas também gerar um prejuízo financeiro por paralisar aquela operação por tantas horas, tantos dias, enfim. Então, tem sempre a questão do olhar para uma empresa também, para uma questão de cibersegurança, também tem um viés estratégico e também financeiro para não ter perda de receita, paralisar seus serviços, operações, coisas desse tipo. E é bom a gente sempre lembrar que não existe sistema perfeitamente inviolável, né? Isso. Então, é porque a gente, quando se passa na construção de um sistema, obviamente, ele é sempre pensado num contexto de funcionalidade, né? Olha, ele funciona de uma tal forma, por isso que a questão de você preocupar-se com um olhar de segurança digital, de cibersegurança, é para você pensar em formas de você colocar camadas de proteção a esse sistema, né? Mas como a gente mencionou que a tecnologia vem avançando por vários meios, uso de inteligência artificial, hoje em dia a questão da computação está bem avançada, programação, então tem alguns meios da pessoa, né, conseguir burlar ou criar outras formas de poder acessar. Então é uma coisa que você tem que estar sempre em constante vigilância, trabalhando de forma preventiva, para poder não realmente ficar exposto, né, tanto o sistema quanto os dados da empresa, ou a pessoa, o usuário comum também não ficar colocando seus dados em vários lugares para poder não dar margem para esses crimes digitais, digamos assim. Uhum. Guaibeiros, estamos chegando ao final do Economia 4.0 deste sábado, 16 de agosto. Eu queria agradecer muito a participação da Gabriele Silva, integrante do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o I3E. Gabriele, muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo foi bem proveitoso para poder falar de forma aberta, né, à sociedade, né, de forma não somente técnica, mas num contexto mais amplo, dando essa conscientização e essa informação a todos. Agradeço pela oportunidade e fico aberta aí para outros convites. Perfeito. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, Teg Banrisul Veloe com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um final de semana em família muito proveitoso, uma semana cheia de inovação e tecnologia, mas principalmente a preocupação com a cibersegurança, como conversamos hoje com a Gabriele Silva. E nós nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.